não existe a adolescência na Bíblia. Então, com 13 anos, um jovem já era dedicado a desenvolver a sua vocação na vida adulta, né? A prova disso é o próprio Jesus, né? Que quando foi levado ao templo, ali ele era o que nós chamaríamos hoje de um pré-adolescente, né? E ele já começa a debater, né? Não ouvir, mas explicar as escrituras. Então você vê que dentro da cultura judaico-cristã não há esse gap da infância para a vida adulta. Tem um rei nas escrituras chamado rei Josias, né, que reinou Israel com 16 anos de idade. Né? Então a impressão que dá é que o pai ele tem esse processo do desenvolvimento da criança, né? Tem aqueles processos definitivos, né? Os primeiros 4 anos, depois você vai ali trabalhar a infância até essa dedicação. Isso é muito interessante, porque é como se você estivesse dedicando esse pré-adolescente, nesse jovem, ali os seus 12, 13 anos, à vida adulta. E é interessante que, olhando o próprio exemplo de Jesus, é nessa fase que José ele não aparece mais, né? Provavelmente ele tenha falecido, algo assim, mas ele é muito presente no nascimento, na primeira infância, na segunda infância. Depois que há esse bar mitzvah, que eles vão ao templo e dedicam ele ao destino dele, é como se ali, a partir daquele momento, um novo pai aparece na história. Que é o Pai Eterno, o Pai Celestial. E ali ele começa uma nova etapa da sua jornada, né? Então é muito interessante isso, a presença paterna, presença familiar. A universidade era essa questão o ofício familiar. Então a presença familiar, a presença paterna dentro desse processo era importante e logo cedo ele já assumia responsabilidades. Historicamente, depois você vai ver que há muitas mudanças, né? Era clássica, moderna, e você vai perceber que com o passar do tempo, novos processos foram se desenvolvendo. Porém, tem um livro muito interessante que eu até recomendo para vocês, que é Adolescência em Cena. Adolescentes em Cena. Isso, são 2 psicanalistas gaúchos, né, de Porto Alegre, que fizeram uma leitura da adolescência a partir do cinema pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a ideia é que a adolescência é um fenômeno pós-guerra, né, um fenômeno recente, por isso tanta, né, dificuldade, tanta complexidade em lidar com isso. E o que seria essa adolescência? Como a gente sabe que o evento da Segunda Guerra foi muito traumático, né, foi algo que marcou a história de uma maneira muito forte, você vai perceber isso nos anos 60, 70, você vai perceber, houve muita resistência para com o que seria o conceito da vida adulta. Então, como se fosse um protesto, como se fosse não queremos isso para o nosso futuro, não queremos isso como vida adulta. Se ser adulto é ir para a guerra, então eu vou achar outras maneiras de construir a vida adulta. Então, é muito interessante a forma como eles vão explicar isso dentro desse livro. Então, eu percebo que a adolescência ela é um fenômeno recente, que veio de uma dor, né, sociocultural, né, e isso vai se estendendo, né, até o ponto hoje de você ver alguns estudos que levam a adolescência até os 24 anos de idade. E isso vai, de alguma maneira, fazendo com que algumas decisões importantes da minha vida elas vão sendo procrastinadas. E aí você acaba subestimando o poder de decisão, o poder de protagonismo de uma geração. E a questão de saída da casa dos pais é uma coisa também que muita gente defende uma linha de raciocínio que os meus pais cuidaram de mim e agora é meu papel cuidar deles na velhice. Muitas pessoas podem ter o pai doente, um pai que necessita de cuidados ali, e às vezes a pessoa fica na casa dos pais até os
40 anos, até mais, até moram para sempre com os pais. O que você acha a respeito disso? Existe uma idade certa, um momento certo para um homem, meu público aqui é mais masculino, mas para um homem sair da casa dos pais? Cara... E isso poderia acelerar o processo de maturidade desse homem? Eu acho que isso é mais uma justificativa do que uma explicação, entende? É mais um pretexto do que algo que realmente faz parte de um contexto dentro do assunto. Porque essa questão do honrar aos pais, do cuidar dos pais, é um princípio que há milênios existe. E isso nunca comprometeu o desempenho vocacional e de protagonismo do jovem na história. Entendeu? Então, acho que hoje parece mais como uma rota de fuga, né, do que uma real responsabilidade. Então, eu constituir família, eu desempenhar a vocação, eu empreender, eu crescer, eu avançar, de alguma maneira, não compromete, de alguma maneira, esse cuidado com os pais. Então, eu posso continuar cuidando dos meus pais, porém, sem assumindo, não necessariamente estando ali, morando com eles. Né? Porque o que existe mais hoje é é um procrastinar das responsabilidades justamente pela privatização de responsabilidades. Então, algumas coisas como o matrimônio, algumas coisas, né, que têm a ver com assumir responsabilidades visando não apenas a minha realização pessoal, mas o bem comum, o bem comunitário, o social. Então, antigamente, o matrimônio não era uma questão de realização pessoal, era um dever social, era algo de bem comum para a comunidade. Por quê? Porque existem famílias constituídas a partir de alianças que geram filhos e filhos que constituem famílias por meio de alianças, e assim você vai constituindo vida em sociedade, né? Por meio do princípio da aliança e da filiação. Por meio da aliança eu gero filhos que firmam alianças que geram filhos, e assim você vai constituindo. Então o casamento ele já não é mais uma questão privada, pessoal. Então é como você pegar algo que é estatal e privatizar. Algo que era para ser um bem comum para todos se torna para benefício pessoal. Então isso atrasa. Eu já não vejo mais o casamento como um princípio importante para a vida em comunidade, para a vida em sociedade. É uma coisa só minha, então posso esperar um pouco mais. Eu vou ficar fazendo cursos e faculdades infinitamente até que um dia eu encontre a pessoa perfeita, né? É como se existisse um detector de pessoas perfeitas para encontrar alguém que seja apto a se relacionar comigo como se eu fosse perfeito. Né? Então é muita... é como se fosse eu me perder dentro de um idealismo que não é compatível com a vida real. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.